Maranhão, vamos então chamar o nosso convidado, né, o ex-executivo de futebol do Sport Clube do Recife, Bora. O Felipe Albuquerque, para que possa colocar a opinião do que aconteceu, sua versão dos fatos, até porque o espaço é para esclarecimento, né? Então, tanto é que o que ele for esclarecer, as pessoas, os nomes envolvidos, o espaço vai estar aberto de qualquer forma, aqui serão convidados a esclarecer e não sabatinados querendo, não, aqui a coisa é diferente. Então, vamos lá, o meu querido aí, o Felipe, que com muita presteza nos atendeu. Ontem à noite a gente fez uma conversa bem legal, rápida, é verdade, mas está aqui com a gente. Felipe, seja bem-vindo. Infelizmente o assunto não é interessante, né? Um assunto ruim, né, para a gente conversar, mas que é muito, mas muito necessário para os esclarecimentos depois de tudo que aconteceu aí nos últimos dias com o Sport Clube do Recife. De cara, já te pergunto, por que, né, em virtude dessas... Por que você saiu do clube, né? No caso, foi na sexta ou no sábado, me perdoe agora, não recordo, e em seguida houve essa avalanche. Fala-se em Recife dessa coincidência. Eu queria ouvir de você para que esclareça da melhor forma, e daí a gente vai pautando aqui as perguntas para você nos responder. Seja bem-vindo e muito obrigado pela atenção. Bom dia, é um prazer falar com vocês. E ontem à noite realmente você me contactou, falei para você que eu estaria disposto a bater um papo, explicar para vocês absolutamente tudo. Sempre costumo reiterar uma coisa, né? Quem fala, há um ditado do Rio de Janeiro, quem fala a verdade não merece castigo. Então eu só estou vindo aqui para falar porque eu fui envolvido numa situação, em situações onde eu não deveria ter sido envolvido, e foi dita muitas inverdades ao longo desse processo, e é por isso que eu estou aqui para tentar esclarecer a torcida do esporte e a vocês como comunicadores o que de fato aconteceu. Respondendo a tua pergunta de forma objetiva, eu procurei o Nelo na sexta-feira. Então, sexta-feira, e essa cronologia ela é muito importante para vocês entenderem. Na sexta-feira, eu pedi o meu desligamento do clube. Na verdade, eu já venho amadurecendo essa ideia há algumas semanas. Iria fazer quinta-feira na Arena Pernambuco, não encontrei o momento mais propício. Na sexta-feira, eu já não trabalhei. Na sexta-feira, eu já procuro o Nelo para informar ele do meu desligamento. Conversei com ele, Rossini e Guilherme dentro do campo, me despedi do Gustavo Florentin e fui embora. Então, o que me tirou do esporte não teve ligação com essas situações, até porque o erro do Saulo só é detectado no sábado, o erro do Vander e do Aguirre só foi detectado no domingo, e a situação do Pedro Henrique só vem à tona na segunda-feira. Então, não tem nenhum tipo de ligação, e aí é preciso que se tenha responsabilidade, todos, né? E a imprensa, vocês como comunicadores também, é preciso que você tenha responsabilidade, porque a imprensa é um player do jogo, tem importância, entendeu? Faz parte do processo, e quando comunicam inverdades, formam opiniões que também não são verdadeiras. Então foram ditas algumas coisas ao meu respeito, como se eu tivesse saído correndo, porque tudo ia acontecer. Tanto é que no sábado eu converso com ela, não tinha nada daquilo. Eu fiquei em Recife até ontem à noite. Você falou comigo, eu te falei que eu tinha acabado de entrar em casa, então até terça-feira eu vi publicações onde um repórter fala que eu saí, voei na sexta-feira. Então tem que ser um pouco mais responsável também e publicar o que é verdade, até porque eu nunca deixei de atender ninguém. Então, quando se for falar, é importante que se falem verdades e um pouquinho mais de cautela na apuração das informações e menos querer jogar menos gasolina onde já está pegando fogo. Pedro Maranhão. Felipe, bom dia, obrigado pela participação aqui no programa. Eu queria saber de você, o que é que você achou da situação de ontem. Ontem a gente viu que vazaram prints aí de conversas internas entre você, Nelo, Mauro Branco, a Luana, que também fazia parte aí da gestão do futebol. Acredito que no grupo tem outros diretores também, onde você fala que o Pedro Henrique está apto para o jogo, entendeu? Enfim, o que é que você achou desse vazamento? Qual foi o teor daquela conversa, de uma forma geral? O que é que você tem para falar para o torcedor em relação a esses prints vazados? A primeira coisa, queria te parabenizar pelo trabalho que você desenvolve. Eu sou um usuário do Twitter e acompanho seu trabalho de perto. Você desenvolve um belíssimo trabalho em comunicar tudo que acontece no esporte. Então, para mim é um prazer poder me comunicar com vocês, num canal que eu vejo que dentro disso que eu falei, onde se vejo hoje um ambiente muito conturbado político dentro do esporte, eu vejo vocês tentando fazer um trabalho
responsável de apurar os fatos e falar o que de fato aconteceu. Vejo com muita tristeza, tá, o vazamento. Eu acho antiético você printar um grupo de trabalho, né? Então, naquele grupo, ao contrário do que você falou, não tinha os outros diretores. Naquele grupo só estava eu, Nelo, Luana e Mauro. Só tínhamos nós 4 ali e era um ambiente profissional, né? Então, isso também já mostra um pouco de tudo isso que o esporte está vazando. Tudo isso o esporte está passando, porque tudo no esporte vaza, cara, absolutamente tudo. Então, não me agradou em nada, assim, não fiquei nada satisfeito. Quando eu desembarquei e vi que tinham aqueles prints, recebi de um colega de trabalho, que trabalha no Fortaleza, então, assim, não acho que é a melhor maneira, não, tipo, você não vai solucionar o problema, entendeu? E também não vai corrigir o erro vazando um print de uma conversa. É importantíssimo frisar, e volto a deixar claro a questão cronológica. Eu só digo que está apto a meio-dia e 4, já tendo o aval do departamento jurídico, em documento que eu compartilhei ontem com o Alessandro, um parecer jurídico do vice-presidente e do advogado do clube, que já tinha, por sinal, até sido enviado à Federação Pernambucana. Então, eu não falo que está apto simplesmente porque eu acordei e falei, não, acho que ele está apto. Não, tinha-se um embasamento e respaldo do departamento jurídico. Tem uma reportagem no GE que diz, usando a palavras suas, lógico, aspas suas, de que você saiu argumentando que a equipe era frágil, não era fraca, ou, enfim, não me perdoe não lembrar aqui agora qual foi a denominação. Você considera que realmente a equipe continua considerando fraca publicamente, ou aí eu vou fazer uma pergunta do que bastidores, né, que a gente fica sabendo, inclusive foi minha pergunta para o presidente Leonardo Lopes, há algum caminho que vá para sabotagem? Não acredito em sabotagem. Eu disse da fragilidade da equipe e os fatos por si só já dizem o que as minhas palavras são capazes de falar em relação aos fatos, entendeu? Então teve ali a não regularização do Jefferson, a não inscrição do Saulo, do Vander e do Aguirre, entendeu? Então, assim, em relação a isso, eu falei ao Nelo, realmente está lá na entrevista, eu reitero, porque ele sabe que é verdade e ainda tinha mais 2 testemunhas, entendeu? O que me tirou do esporte era justamente essa falta de estrutura de processo, entendeu? Eu não consegui, nesses quase 60 dias que eu passei no clube, melhorar processo, não tinha autonomia para isso. Então, assim, é nesse sentido de fragilidade. Não pode um clube da grandeza do esporte não ter processos tão bem estabelecidos e, por vezes, cometer erros dessa natureza. Quais são as fragilidades, Felipe, que você pode colocar para a gente? O que é que falta no clube que você, em outros clubes, eu vi também nessa matéria, você falou que se tivesse, por exemplo, autonomia, você não teve, mas se tivesse, aí sim recairia em você a inscrição, toda essa falha aí que aconteceu. Mas não. Fora autonomia, que por si só a gente já tem uma ideia, muitas pessoas e as decisões atrasadas, essa coisa toda. Mas o que é que falta dentro do clube, no departamento de futebol, tão importante, né, nesse setor, que você, por exemplo, deve ter argumentado para a gestão, para o Nelo, por exemplo, e para o presidente? A ausência de processos bem estabelecidos. Então, isso é uma coisa que o clube vai ter. É difícil para mim falar agora do lado de fora, né? Você fala, você poderia ter escolhido ficar e fazer, mas eu não sentia, eu não me sentia motivado, eu não conseguia ver num curto espaço de tempo que eu fosse conseguir implementar esses processos. Então, a principal falha hoje do departamento de futebol do clube é isso. Não tem esses processos bem estabelecidos, entendeu? Falta ali realmente uma estrutura de descrever de quem, tanto é que está passando por uma situação dessa e não está clara para ninguém ainda de quem que era a responsabilidade. Então, falta determinar responsabilidades, estruturar processos, entendeu? Na composição dessa equipe, entender o que cada um faz. Então, hoje esse departamento está abaixo daquilo que eu visualizo como ideal. É só a minha opinião. Pedro? Felipe, quando essa bomba explodiu aqui em Recife, né, a torcida e pessoas da imprensa também ficaram procurando culpados, nomes. Entendeu? A questão principal dos fatos é a simplicidade na inscrição dos atletas. No caso, Saulo, Nicolas Aguirre, Wander Vieira, que é só puxar para o lado e estão inscritos no campeonato. O Pedro Henrique é uma situação mais complexa.
em relação a esses outros atletas. Se determinou que essa função em algum momento seria do Mauro Branco, depois que seria da Luana, depois que seria sua. Então, assim, até que ponto a gente, segundo algumas apurações também, você teria acesso? Eu vi a matéria do GE, você dizendo que não teria acesso a essas inscrições. Até que ponto você tinha esse envolvimento nessas inscrições dos atletas? O fato do Pedro Henrique ter aquela notificação em vermelho também, mesmo com o jurídico do clube, dando esse embasamento para vocês, não preocupou também? Vamos tirar o jogador? Vamos deixar ele de fora por precaução? Então, até que ponto você tinha esse envolvimento nas inscrições? Se você não tinha, quem era o responsável durante esse processo que você estava no Sport? E esse caso do Pedro Henrique, se não faltou essa ressalva, né? Vamos deixar ele de fora, só para a gente ter mais uma tranquilidade. Vamos lá, são 2 pontos bem distintos. Em relação ao primeiro, eu acho que isso é ponto passivo e em momento nenhum foi ponto de discussão. A única pessoa que tinha acesso ao sistema e a responsável por isso era a Luana Moreno. Quanto a isso, não tem, e ninguém vai falar diferente disso, porque ela já faz isso no clube há muitos anos. Ela não entrou ontem. Perdão, o Branco não tinha acesso nesse sentido aí? Não, o Mauro só fazia pré-escala. E volto a dizer para vocês, eu iniciei falando, eu estou falando a vocês a verdade, qualquer pessoa que disser diferente disso não vai conseguir comprovar. A única pessoa que tinha acesso e a pessoa que era responsável por isso era a Luana. A Luana era responsável pelo registro dos atletas. Ponto, esse é ponto superado, isso aí não tem o que se discutir. O segundo ponto, em relação ao Pedro Henrique, a tua pergunta, cara, ela por si só ela é passível de compreender, o jurídico dá autorização. É a mesma coisa que você ir ao médico, Pedro, e o médico fala para você, você tem que tomar esse medicamento aqui, você virar para ele e falar assim, não, doutor, mas esse ciclobenzapina, eu acho que ele não tem um ciclo de destruição dentro do intestino que seja o melhor. Nós estamos falando de um especialista, são 2 especialistas no caso que estão autorizando, falando assim, pode escalar o atleta, que o atleta só fez 5 jogos. Então, assim, não caberia a mim, entendeu, questionar a palavra de 2 especialistas que estavam ali, e volto a dizer para vocês, não é, eu estou achando, nós estamos falando de um papel timbrado do clube, de um parecer assinado e carimbado por 2 profissionais que trabalham no clube também já há algum tempo. Então, assim, e só para vocês saberem também, porque às vezes também se cria um pouco dessa mística, o sistema erra também, tá? Então, assim, em alguns momentos já aconteceu outros casos que com certeza passou despercebido para vocês, que foi dado aviso que tinha uma inconsistência ali e que a gente consegue fazer, ou às vezes manualmente, ou às vezes acionando alguém do TI da CBF. Então, só para não criar assim, nossa, apareceu esse aviso, estava tudo certo e não podia nunca. Não é bem assim que funciona no dia a dia, não, da operação. Então, ali apareceu, existia ali um conflito entre REC e RGC, entendeu? Eles leram ali, entenderam que o REC era um regulamento mais específico, que deveria ser seguido e que nele atestava a condição de jogo do atleta, e por isso que o atleta foi escalado. Tanto é que, volto a dizer, o atleta tem 5 semanas que ele jogou já, da estreia dele. Nem denúncia foi oferecida. E quando eu falo dessa responsabilidade da imprensa em comunicar as coisas, é porque aí em Recife a denúncia já foi oferecida, já foi enquadrado no artigo, já foi julgado, condenado, perdeu os pontos, foi rebaixado. Sendo que nada disso aconteceu, entendeu? A denúncia não foi nem oferecida. E quando for oferecida, já está muito claro que vocês viram aí, vocês estavam conversando com 2 advogados antes, já teve embasamento de advogados de outros clubes falando que existe aí um conflito de interesse e que nesses casos prevalece o regulamento específico da competição. Então, um pouco mais de calma em relação à situação do Pedro Henrique, te respondendo de forma objetiva, o aviso estava dado, existiu o respaldo jurídico e por isso o atleta foi escalado. Felipe, só para ficar mais claro, esse aviso em vermelho que a Luana, né, pelo que a gente viu dos prints, ela diz, o sistema é que deu um problema aqui. Já aconteceu isso dentro da tua gestão no esporte, com a Luana? Já aconteceu isso e por isso ela teve essa, vamos dizer assim, essa liberdade de dizer, foi um erro de lá, tá tudo ok aqui. Já tem acontecido esse tipo de situação? Não, especificamente no esporte não, mas se vocês entrevistarem outros profissionais de registro, vocês vão ver que assim, o sistema por vezes comete erro, entendeu? Ele pode alegar, às vezes, que um atleta está
não está apto porque está com 3 cartões, o atleta só tem 2. Aí você liga no TI da CBF, eles vão lá, corrige. Até porque esse sistema ele é alimentado manualmente, entendeu? Então, assim, é passível, o sistema é passível de erro também. Nesse caso do Pedro, não, ele deu um aviso, porque no entendimento dele teria alcançado 7 jogos, o jurídico faz análise, entende que o REC prevalece ao RGC e fala, ó, pode tirar porque a gente está seguro de que o atleta tem condição de jogo. Tá, só para fechar aqui, no caso, esse tipo de situação do ambiente, Pedro ainda deve ter alguma curiosidade. Você, a Luana Moreno e o Branco, né? O outro rapaz Mauro. Que faz o Mauro Branco, vocês, o ambiente de trabalho era bom? Existia alguma situação que deixasse a desejar? Ou vocês tinham harmonia nesse sentido? Não, tinha uma harmonia, tanto eu me despeço deles no sábado, eu mandei uma mensagem, agradeci. A Luana me mandou mensagem hoje pela 3 horas da madrugada, ela me mandou uma mensagem, entendeu? Falando de toda essa situação, quanto tem sido incômodo, entendeu? E assim, o Mauro é uma pessoa do bem, a Luana é uma pessoa do bem, entendeu? São seres humanos, todo mundo é factível de falha, mas eu tinha um ambiente, tanto é que eu me despedi da equipe como um todo, e especificamente dos 2, eu fiz questão de mandar uma mensagem, agradecer a eles pela oportunidade, escrevo textualmente nas 2 mensagens que não consegui trabalhar no esporte, reitero isso, eu não consegui trabalhar, eu não consegui desenvolver o meu trabalho, mas eu não tinha um ambiente ruim, não, um pouco distante, é uma coisa que mais para frente vai ter que ser repensado, porque a Luana fica na ilha e acaba que a operação do dia a dia entre o supervisor e o executivo é toda no centro de treinamento, mas assim, não tinha, e vou me surpreender se eles falarem alguma coisa diferente disso. Me despedi dos 2 e voltei e conversei com eles depois disso, entendeu? Eu não tinha um ambiente de trabalho ruim, não. Pedrão? Felipe, quando você aceitou a proposta do esporte, você imaginava passar por tudo isso, que seria dessa forma, início, meio e fim? O que é que você imaginava quando aceitou e como é que você sai do clube vendo toda essa situação? Não, eu não imaginava, não. Eu vim de uma escola, né? Eu me formei dentro de um clube, eu venho da estrutura política e depois me torno profissional de mercado, mas eu não imaginava nem de perto, assim, essa estrutura política muito estruturada dentro do clube, sabe? Essa efervescência da influência das redes sociais, entendeu? Muito quente, entendeu? Então, tudo que sai toma uma proporção, às vezes, até muito maior do que sabe? As pessoas não conseguem ver a notícia com sobriedade e fazer uma análise, entendeu? Então, assim, tudo tá muito superdimensionado, também pelo resultado de campo. Mas eu saio com a consciência tranquila. Eu, nesse curto período que fiquei, entreguei o meu melhor. Infelizmente, eu não consegui implementar. Eu tenho uma metodologia de trabalho muito clara. Ela é reconhecida pelo mercado. Todo mundo que me contrata sabe que eu sou. Na entrevista eu falei, na minha despedida eu falei. Eu sou um cara extremamente enérgico, entendeu? Eu sou um cara que eu tomo à frente das coisas. Infelizmente, no esporte eu não consegui desenvolver o meu trabalho em plenitude, eu não consegui ser eu, assim, eu não fiz aquilo que usualmente eu faço e que é a minha marca, muito por conta dessa estrutura política que o clube tem. Pedrão, mais uma? Só para... Quer fazer alguma? Vamos lá, então, deixa eu fazer isso. Só para não deixar passar, o caso do Nicolas Aguirre, do Vander Vieira, do Jefferson, e, no caso, o Saulo, que acredito, Pedro, me ajude, acho que Saulo que tem mais tempo dentro do esporte. Tá no clube desde agosto. Pronto, porque um atleta desde agosto não é inscrito de uma forma, né, tão simples como é o sistema. E no caso do Nicolas Aguirre, que recém chegou, do Vander e do Jefferson, por favor. Tá, vamos lá. São coisas, de novo. Tomem cuidado para não colocar tudo dentro de uma mesma cesta, as coisas que são diferentes. Em relação ao Saulo, é usual, até porque existe uma limitação no número de inscrições, que esse atleta só seja inscrito quando ele é relacionado. E é assim até a data limite. Então, a data limite foi sexta-feira, e sexta-feira os 3 teriam que estar inscritos. Eles deveriam ser inscritos independente de relação. Só que não foi o que aconteceu. E aí eu não posso responder. Opa, caiu a internet do Felipe. Acho que ligaram para ele aí, para tudo. Deram uma ligada aí para o Felipe. Deixa
Bom, vamos aguardar um pouquinho aí, eu acho, até porque se ele tiver que atender a ligação, desligar, enfim. Galera, deixa o like, galera. Se inscreve aí, deixa o like. Tem 500 pessoas assistindo, tem menos de 300 likes. Deixa o like aí. Não dá. O programa tá topado hoje. Pois é. Pedro, tua visão aí, enquanto eu mando uma mensagem aqui para o Felipe já está voltando aqui. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Alguém ligou, né, Felipe? Pelo jeito, né? A ligação deu uma paradinha, né? Voltou, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Voltou. Tá, estamos ao vivo, já estamos ao vivo. Eu que não estou ouvindo vocês, mas vamos lá. Mas se vocês estão me ouvindo, eu vou só finalizar. Então é usual. Como o Saulo não pegou nenhuma, ele não foi convocado nenhuma vez, é por isso que ele não tinha sido inscrito até a data limite. Isso é usual que se faz. Tanto é que o erro só é detectado no sábado, porque o atleta só foi convocado na sexta-feira. Então, por isso que ele só é detectado. Mas, na verdade, sexta-feira, todos os atletas que estavam treinando no grupo principal deveriam ter sido inscritos. E por que não foi inscrito? Aí essa pergunta tem que ser feita para a pessoa responsável por fazer isso, por que não fez até aquele último momento. Mas eu posso falar. Quanto ao Jefferson, é outra questão completamente diferente. Existiu ali um erro de documentação, né? A CBF parece que não reconheceu a assinatura eletrônica do presidente, mas também eu sei o tanto quanto vocês, porque eu já não estava dentro, não tratei ali da documentação dele, não foi algo que passou por mim, então eu também não sei dizer. Tá me ouvindo agora? Me escuta? Me escuta? Não, eu não estou ouvindo vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Bom, enquanto ele dá uma olhada lá no celular, a gente dá uma pausinha. Eu só tenho mais uma pergunta para saber. Pedro, tu tem mais alguma curiosidade com o Felipe? Tenho, mas assim, ele já explicou vários pontos importantes, né? Vamos lá. Assim... Deixa eu ver que ele sentou lá, eu acho que ele já está ouvindo a gente. Tá ouvindo, Felipe, agora? Tá ouvindo? Acho que é o Bluetooth. Tá, eu estou ouvindo. Vou tirar até o fone aqui. Isso, desconecta o... Bom, eu vou mandar para ele aqui o aviso. Manda ele fechar tudo e abrir. Enquanto você fala aí, Pedro, por favor. Ele explicou, né, alguns pontos aí que a situação, né, no caso da inscrição dos atletas passava única e exclusivamente aí pela Luana, né? Então, o Felipe aí alegando que não passava por ele essa questão das inscrições, não passava pelo Mauro Branco também, então era um caso específico da Luana. No caso do Pedro Henrique, segundo ele, o jurídico do clube respaldava a utilização do atleta, papel timbrado e tudo mais, né? Então, assim, fica difícil a partir do momento que você... É a mesma coisa, Alessandro, se o João e se o Fábio, que estavam aqui com a gente, apresentam um documento para a gente, assinado, tudo, papel timbrado, que tá tudo ok. A gente vai confiar. Claro. Entendeu? Então, assim, acredito que esse caso do Pedro Henrique tenha sido esse conflito de leis, porque, querendo ou não é fácil essa questão do regulamento geral, do regulamento interno, entendeu? Vamos lá, o Felipe voltou aqui. Pronto, Felipe voltou, está nos ouvindo? Tá, então vou falar mais alto aqui para ver se dá para alcançar aí o tom melhor. Com relação, só não ficou claro para mim, com relação aos cartões... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar que eu tô colocando aqui perto para poder ouvir. Não vai ficar visualmente legal não, mas eu vou conseguir responder. Não, tudo bem. Com relação aos 2 cartões amarelos que o atleta Pedro Henrique tomou lá no Internacional de Porto Alegre, tanto você quanto o clube não sabiam? Como é que estava essa história aí? Claro, a gente acompanhou ali no print, mas eu queria ouvir de você mais detalhes sobre isso. Vocês só ficaram sabendo depois? Na contratação do atleta, por exemplo, já tinha essa informação? O Inter, de repente, passou alguma coisa, insinuou, que ele já tinha esse problema? Deu uma... Deixa ele ver lá. É porque eu quero muito saber se o Internacional, na hora da venda, na hora da negociação... Opa, voltou agora. Vamos alertou, né? Agora? Eu ouvi também aqui, vocês estão me ouvindo, né? Eu não estou te ouvindo, mas eu vou te responder o que você falou. Tá. Nós tínhamos consciência, sim, tá? Tanto é que você viu ali nas conversas vazadas que a gente coloca que o atleta tinha 5 jogos e 2 cartões amarelos. Mas volta a dizer, e assim como vocês consultaram os advogados,
O regulamento específico da competição é muito claro quando diz que só computa os jogos em que o atleta entrar em campo. E aí depois nasce toda essa discussão da questão do conflito com o regulamento geral da competição. Então são um conflito de regulamentos aí, mas falta de conhecimento não houve, não. Nós tínhamos conhecimento de que o atleta tinha os cartões. O Internacional avisou alguma coisa para vocês? Não, agora não. Ele disse que não está ouvindo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair. Pronto. Vou mandar a pergunta aqui para ele, quem sabe faz ao vivo. Queria saber, Felipe, ele escuta e responde, de repente não escuta a gente. Felipe, eu queria saber se vocês, se o Internacional, na hora da negociação, avisou alguma coisa a respeito dos cartões. Bom, tá indo lá, enquanto isso a gente conversa. Galera, é isso, tem que ser a coisa clara. Todas as partes têm que ser ouvidas, né? Se a Luana quiser falar, se o Mauro Branco quiser falar, se algum diretor quiser falar, ex-diretor, entendeu? Diga-se passagem, o tratamento é esse, né? O tratamento é esse. Vem para cá para esclarecer, não vem para cá para ser botado na parede, não. O torcedor quer saber, a gente quer saber e trata, claro, sempre com educação e bem-vindo na nossa casa. Felipe, nos ouviu? Nos ouve agora? Tô te ouvindo, baixinho, mas tô, vamos lá. Show. Finalizo agora perguntando se na hora da negociação o Internacional de Porto Alegre chegou a avisar vocês desse problema dos cartões amarelos enquanto ele estava no banco. Não, absolutamente não. E se ninguém vai poder falar o contrário, volto a te dizer, porque eu estou respaldado pela verdade. Em momento nenhum foi tratado isso. Os dois jurídicos trataram da sessão do direito temporário de utilização do atleta, mas o Inter, em momento nenhum, tocou nesse assunto, não. Entendeu? Felipe, muito obrigado. O Pedro, quer falar a última, tá, Pedro? Para liberar, que ele está numa reuniãozinha lá. Vamos lá. Beleza. Felipe, eu sei que é um pouco delicado e você já não está mais no clube, mas eu queria saber um pouco, até porque a gente da imprensa não está de fato dentro, acompanhando os treinamentos, não está vivendo o dia a dia do clube. Como é que está o ambiente? Como é que está esse grupo vivendo essa situação delicada no campeonato? Até o recorte que você estava no clube, essa saída do Thiago Neves, entendeu? Então, o que é que você pode repassar para a torcida em relação ao ambiente do esporte? Direção, jogadores, de uma forma geral, assim, comissão técnica? Então, isso aí eu posso garantir a vocês. Os resultados não têm vindo, mas não é por conta de ambiente, não. Tudo que foi falado em relação ao ambiente, ele nunca traduziu a verdade. O ambiente de trabalho dentro do centro de treinamento e na ilha é um bom ambiente. O Gustavo tem uma boa condição do grupo. O grupo é um grupo que respeita a camisa do esporte. Então, nunca teve um dia em que o ambiente fosse ruim, ou que não desse para trabalhar. Então, isso aí na verdade, o que acontece? O ser humano, quando ele não alcança o resultado, ele tenta criar situações para poder minimizar o sofrimento. Isso é da natureza humana. Então, tudo isso que está sendo criado é fantasioso. É só para diminuir a dor de não estar conseguindo o resultado dentro de campo. Não existe absolutamente isso, entendeu? O trabalho é feito diário, com afinco, dedicação, os atletas se dedicam, a comissão técnica entrega a vida, estuda, vai, busca entender melhor o adversário, trabalha as potencialidades, só que as coisas não têm acontecido dentro de campo. E quando não acontece dentro de campo, vão se criando lendas urbanas, mitologias, fatos, conspirações, e nada disso acontece. A grande verdade é que o clube não tem, a equipe não tem conseguido desempenhar um bom papel dentro de campo e com isso cria-se todas essas fantasias. Mas não se tem um ambiente de trabalho ruim, não, entendeu? Entre atletas, comissão permanente, o ambiente de trabalho é bom e eu tenho certeza que hoje é mais um dia que eles vão trabalhar, que eles vão tentar, que eles vão estudar o máximo possível o Grêmio, vão se dedicar para tentar conseguir um bom resultado. Se ele vai vir ou não, vai ser decidido lá nos 100 minutos dentro de campo. Felipe, muito obrigado pela tua atenção, desde que a gente se conheceu no aeroporto, aquela coisa toda. Era para ter uma entrevista de outro formato, mas quis o destino, né, que fosse apenas para esclarecer. Apenas não, que fosse para esclarecer, porque você merece, qualquer envolvido nesse imbróglio merece esclarecer, ter oportunidade de chegar na tela aqui para toda a torcida rubro-negra, que está repercutindo muito aí nas redes sociais agora com as palavras, porque uma coisa é escrita, outra coisa é olhar nos olhos, e a gente está olhando nos teus olhos. Obrigado, Felipe, boa sorte na tua carreira, vamos ficar de olho em você sempre,
E qualquer coisa, cara, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento que você queira dar. O espaço está aberto, continua aberto, escancarado para você também. Tá joia? Muito obrigado. Tá joia. Agradeço, muito obrigado. Infelizmente, é o que você falou, eu esperava estar aqui por outros motivos, para estar falando de uma reação, de um bom trabalho. Felizmente, as coisas não aconteceram da maneira como a gente queria. Então, estou aqui falando sobre uma crise institucional que o clube está passando. Desejo ao esporte boa sorte, que Deus abençoe a caminhada de todo mundo que permaneceu no trabalho. Mais uma vez, parabenizar vocês pelo trabalho responsável que vocês têm feito, entendeu? E tentar levar a notícia como de fato ela é. Espero não ter que me posicionar mais, mas se em algum momento for citado e vocês tiverem interesse em saber mais alguma coisa a respeito da minha atuação dentro do clube, eu estou à disposição, porque eu tenho tranquilidade que eu fui um profissional correto e me dediquei ao clube no período em que eu estive lá. Felipe, muito obrigado, valeu. Forte abraço, querido. Até a próxima. Fica com Deus, pessoal. Bom trabalho. Valeu. Até mais. Amém. Igual.